E aí, galera inteligente dessa internet, aqui é a Milena Faria Pintora e você tá na minha playlist de Brado Mudo, onde eu tenho narrado capítulo por capítulo, inclusive estamos na reta final da minha... de que eu posso chamar? É um romance histórico, ou seria uma novel sáfica, que eu escrevi em 2018, ambientada na época em que o Brasil era colônia do reino português. A gente está numa capitania hereditária no Nordeste chamada Itaruçu, é uma vila fictícia, e a gente tem acompanhado a história de amor entre a filha do capitão Donatário, a Normadin, e a sua crush, a sua amante, a sua girl love proibida, Candelária, que, por obra do destino, é uma escrava. Hoje a gente vai ver o capítulo 34, quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigada por estarem acompanhando esse, que é o meu projeto favorito aqui no canal. Vamos lá? Capítulo 34 de Brado Mudo. Seus olhos vermelhos, ensanguentados por lágrimas, a tristeza evidente salgando a face rosada, o nada pairando pelos ares, a despretensão em alcançar o palpável. Ora, teria eu tamanha idoneidade para ferir alguém? Esteve chorando? Perguntei, sentindo a dor se tornar carne em minha voz. Não, eu só... Mia lançou a mão ao pequeno lenço de seda em seu criado mudo, imprensando-o contra o peito, como quem desiste de algo na metade do caminho. O que faz aqui? Há tempos que não vem a meus aposentos, Normadin. Janelas fechadas, os pesados e volumosos tecidos impedindo as luzes de alcançá-la na cama. Logo a ela, aquela a quem eu poderia nomear como o segundo sol de Itaruçu. Como se já não me causasse lamento bastante permitir que Candelária usurpasse o lugar que meus olhos haviam dado desde o sempre a Mia, pois antes dela não havia o nada em cores. Seu verde se fez único e divisor, contudo, o que dizer do pequeno círculo cor de mel que Mia guardava entre os cílios? Caso Deus houvesse em realidade, eu seria obrigada a reconhecer o quão talentoso fora ao dividir o que pode haver dentro de nós como coisas imensamente grandes vindas do mesmo coração. Eu a amava de maneira tão fraternal, me dilacerava ser a pequena porção de poeira em seus olhos, tanto quanto me reduzia a poeira de maneira veloz, como quem amava a minha Candelária. Eu precisava conversar com você. Agora que já não tem sua dama de companhia, resta-lhe recorrer à minha insuportável presença, não é? Riu de sua própria ironia pueril enquanto falava, levando o lenço às narinas, dobrando-o em seguida, voltando o pequeno pedaço de tecido a seu lugar com tanta leveza, fazendo-me sorrir diante de sua postura. Eu a amava, estava certa de que aquilo era desde o sempre amor. Porém, por que havia permitido que tanto tempo se passasse até provar daquilo? Eu amava a descoberta de amar minha irmã. Isso tornava-se menos perdida. Isso tornava-me menos perdida, ainda que eu soubesse o que viria a seguir. Pois todos sabem, e o saber é universal. O pequeno e catastrófico fator que difere as pessoas é que algumas o escolhem, outras fazem dele um fardo. Não seja dramática, Mia, por favor, não subestime o amor que tenho por você. Contestei ao percebê-la segurando o ar, agarrando-a, como se permitia, agarrando-o dentro de si, como se permitiria deixar escorrer o que sentia por meu noivo. Imaginei-me por um minuto ao lado de Candelária. Como desejar a infelicidade de alguém que tinha meu sangue correndo por suas veias? Como odiá-la por ter para si quem eu desejaria que me pertencesse? Deve estar muito nervosa, não é? Amanhã, nesse momento, estará nos braços de Heitor. Continuou a comentar enquanto eu me forçava a ouvir, permitindo gradativamente que os pensamentos me roubassem dela. Não, não amanhã, tampouco em qualquer outro momento. O mel, tingido pelas mãos de Deus, que no momento de pincelar o rosto de Mia molhou o barro, certo do quanto tornaria o marrom esclarecido, pingando 2 pequenas gotas de mel que fizera, enquanto sorria satisfeito, o rosto de minha irmã. Se contrapunha ao verde que, bordado pelo próprio universo, olhando para si, apontou para o sol, traçando seus raios na água abaixo, misturando com os dedos o azul e o amarelo, chorando de apreço pelo presente que me daria,
enrolando os grandes círculos de cores entre os dedos, encaixando-os com firmeza no rosto adormecido de meus amores. O que quer dizer? Indagou, deixando-me perceber que não se tratava de curiosidade, porém de medo. Como causar temor? Não haverá casamento, Mia. Sentei-me ao seu lado na cama, nossos antebraços se tocando, sua pele fria, os olhos aflitos, clamando por respostas. Ao menos não um, como todos esperam. Seus lábios se contraindo, evidenciando a mandíbula bem marcada por si só, os olhos revirando em desaprovação, pairando sobre mim. Todos nessa fazenda percebem o seu desinteresse por seu noivo. Diga-me que não está armando nada grande. Por favor, não fuja. Eu não o amo. Jamais poderia, Mia. Por que as coisas são tão difíceis quando se trata de você, Normadin? Aquele tom de lamento em sua voz, como quando se pergunta o porquê de um pássaro assumir uma postura tola e decidir em uma manhã nublada alçar o primeiro voo sem antes nunca ter tentado, deixando para trás todo o conforto do ninho que o abraça durante a noite. A tolice preenche as lacunas de um estar infeliz, quando tudo o que se precisa permanece pautado no ser, enquanto só se consegue alcançar um instante. Afonso a mataria. Levantei-me, desejando estar presente quando morrer, pois nada me assemelharia tanto a um devaneio infantil não ser permitida de assistir à própria partida. Contudo, nem mesmo a moça insegura na minha frente, antes tão cheia de si, faria o bastante para que eu ficasse dentro da pessoa que insistia em dar a ela explicações das quais jamais seria impura o suficiente para compreender. Eu já havia ido, a minha alma não pertencia mais àquele aglomerado de carne quente e macia. Meu corpo magro e baixo, aquela pequena existência grande, não se fazia mais capaz de manter meu ser ali. Eu já havia partido. Fitei meus pés pequenos dentro dos doloridos sapatos cinza. Eu havia abandonado as botas em prol do quê? Adiantaria dizer a ela que precisaria sorrir por aquela partida? Seria ingratidão de sua parte desejar que eu ficasse ou que eu voltasse? Porque ficar parte do pressuposto de já se estar e aquela Normadin já não estava mais ali. Observei o quão enfadonho significava estar ali em qualquer outro lugar que pudesse amparar tais pés. Pois me soava tão bobo e maldoso em proporções semelhantes ter que me fazer pessoa, buscar soar palavras de um corpo vazio de voz. Eu já não existia e todos à minha volta haviam se dado conta da apologia à minha dor, a qual realizavam constantemente me obrigando a estar. Não posso conceber a ideia de sentir prazer com o Heitor enquanto a outra pessoa pode pensar em alguém além de quem tem seu amor. Diga-me, por favor, prima, que não abriu as pernas para outro homem. Senti a fúria em sua voz, fazendo enrugar a pele fina da testa. Ela não poderia imaginar o quão irônica sua fala me parecia. Heitor descobrirá e Afonso a renegará. Heitor sabe, eu disse, talvez não alto bastante para ser ouvida por ela. Levantou-se devagar, segurando o vestido com leveza, vindo em minha direção, de modo a conseguir me ter em seus olhos. Dando-me a última gota daquele mel, àquela altura eu sentia que seria a última, mas, para que eu mesma pudesse me pasmar, adoecia à margem dos cortes que uma despedida pudesse trazer, esperando sofrer pela espera, não pela certeza da partida. Tentaram se deitar? Eu disse a ele. Tranquilizei-a de imediato. Assim como eu, ele também ama outro alguém, não é? Ele lhe contou isso? Ela pareceu ainda mais preocupada. Peraí, deixa eu abaixar o volume. Eu estou vendo meninas malvadas ao fundo. Por conta disso não podemos nos casar, Mia, ou ao menos agir como casados. Ele não ousaria me tocar amando outra. Tentei tranquilizá-la, dando a certeza de que seu amor jamais desejaria estar com outra mulher, ainda que eu soubesse que essa não era a verdade. Que Heitor se deitaria comigo na primeira oportunidade, sem sequer lembrar-se de Mia. Não que ele não a amasse. Os homens não se prendem a convenções de fidelidade ainda que amem. Mas o que pretendem fazer? Ela agiu com desespero, como se não houvesse nenhuma possibilidade de refúgio naquela situação. Eu não sei quem ela é, e isso torna viável que eu não precise dizer de quem se trata no meu caso. Contudo, considerando que Deus, Afonso, Martim, ou seja lá quem for o responsável por isso,
Não permita que nos casemos com os nossos respectivos amores, cederemos aos desígnios dessa força maior e nos uniremos em matrimônio. Mas não teremos que cumprir o árduo dever de nos deitarmos. Compreende, Mia? Meus olhos fugiram do amarelo. O marrom desbotado me pareceu envergonhar. Imaginei o instante em que Heitor estivesse prometendo àquela moça que jamais sentiria por mim os nossos lençóis, o que ela o fazia sentir sobre os colchões das habitações dos escravos. São 2 levianos. Ela irritou-se. O tempo passará e não terão filhos. Não pensaram nisso? Nossa, nem eu tinha pensado nisso, gente. Minha mãe teve problemas no parto. Diremos que sou estéril e pronto. Não deveríamos pensar no amanhã partindo do instante em que já temos preocupações por agora, Mia. Você não vive em um dos contos de fada dos quais gostam de ler. Não seja uma criança boba. Do mito ao rito. Eita. Vamos lá? Saúde. Saúde, dinheiro, paz, amor. Do mito, o rito fora parido. Tratava-se da necessidade fútil do ser humano em transformar cada instante de sua vida em um ato miraculoso. Adão não fora submetido ao triste altar com a ingênua Eva. Foram todos unidos pelo próprio Deus na primeira lenda do princípio. O Deus hebraico para o qual eu fui obrigada a jurar que apenas a morte me separaria de Heitor. Eu era as minhas promessas. Havia chovido por toda a madrugada, chuva real, como eu pensei que nunca veria cair dos céus daquele lugar. Naquela manhã, Nana mencionou pedras de água, águas sólidas no pátio da casa e árvores caídas pela estrada. Mas ainda que a igreja fosse incendiada, eu não me livraria daquela maldição. Eu não a vi. Não desejei tê-la visto em momento nenhum. Fitei a longa barra do vestido. Em algum dia ele havia sido branco. Certamente minha mãe estivera mais bonita nele. Os ajustes que Nana realizou com o auxílio de minha escrava nos últimos dias não foram o bastante para me tornar uma noiva agradável aos olhos daquelas almas infelizes sentadas em silêncio atrás de mim. A mão esquerda de Heitor estava colocada sobre a minha, gelada e trêmula. Me virei para ele, sem resposta de sua parte, observando-o por debaixo da renda inconveniente da grinalda. Eu o condenei a ouvir Martins bravejar suas blasfêmias em latim. Era ele quem nos fazia assim diante de Deus, marido e mulher. Meus joelhos doíam, ansiando o momento de retornar à minha posição bípede. 1. Eu ainda me lembrava de como contar. 2. O sorriso de Martim era tão largo e quadrado que temi. 3. Não havia mais o que temer. 4. Eu era mais da metade. Faltavam apenas 3. 5. Havia tanto o que temer. 6. Meu erro foi não ter me dado conta que nenhum final aparente era definitivo. 7. Os olhos de Heitor presos aos de Mia. Os cumprimentos. 8. Demoraria mais para que eu pudesse lidar com aquele tormento. 9. A charrete de volta para casa e o silêncio. 10. Ela. Por quanto tempo eu pensei conseguir manter meus olhos distantes do dela? Eram aqueles olhos. Tudo começa com olhos. Fosse qual fosse a divindade acima ou abaixo de nós, pensou que todo o verde à minha volta não seria o bastante, não se conteve em me cercar e me deu seus olhos. Não importaria quantas árvores eu derrubasse, aquele verde ainda se manteria ali em chamas. Eu deveria ter começado a contar, mas onde os números haviam se escondido, no momento em que seus olhos encontraram os meus? Que triste, gente. Normadinho casou. Capítulo 34 é o capítulo do casamento da Normadinho. Obrigada por terem ouvido até aqui. A gente está na reta final. Faltam 20 páginas, não sei quantos capítulos, prefiro não olhar. Mas os capítulos, apesar de parecerem curtos, eles dão 5, 6 páginas. Então já dá pra gente presumir o quanto espera a gente, né? Tô prestes a gravar os últimos vídeos de Brado Mudo. Eu agradeço muito por terem ouvido até aqui. Vamos ao capítulo 35. Já deixa seu like. Já se inscreva. Muito obrigada. Beijo. Amo vocês.